Uma boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos vendo uma série nesta semana sobre a palavra separa. Sobre a palavra separa e o espírito do anticristo divide. A palavra separa porém o espírito do anticristo divide. Então nós vamos ler São Mateus, manter a leitura de ontem, São Mateus, capítulo de número 4. Antes vamos ficar de pé e para uma palavra, de oração. Senhor Jesus Cristo, nós estamos novamente aqui neste lugar, depois de passear pelo campo. Agora estamos aqui, agradecidos ao Senhor por todas as tuas bênçãos. Agora queremos pedir que o Senhor continue vindicando a tua palavra nas nossas vidas, pois é o tempo que a tua noiva, a carne, ela está se tornando palavra, e é um tempo que o fruto manifestará. O fruto manifestará o tipo de semente que está nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a todo o teu povo, não só aqueles que estão aqui presentes, mas aqueles que hão de ouvir esta gravação. O Senhor abençoe a cada um de nossos irmãos. E pedimos as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a tua palavra quando nós a lermos, pois te pedimos isso em teu nome. Amém. É sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Só que nós vamos, para remir o tempo, apanhar aqui a terceira investida de Satanás, que começa no versículo 8. A primeira está no versículo 3 e o 4, a segunda está no versículo 5 a 7, e a terceira está no versículos 8 a 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Pode sentar-nos. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo,
rosto a Cristo ver. Eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Eis a mão, confia em mim. Muito bem, então nós vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, versículo 5 e o 6. Então nós vemos aqui na Bíblia, está escrito assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, veja que coisa bonita que Deus encontrou aqui, né? E Ele mesmo testificou isso. Eis que o povo é uma unidade, o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram. Aí você sabe, o Senhor é a palavra. Então ele disse: eia, versículo 7, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então a palavra veio e os separou. E eles passaram. Agora, isso é uma unidade sem o Espírito. É uma unidade, o Senhor encontrou uma unidade sem Deus, sem o Espírito. Então a própria palavra veio e os espalhou. Então é uma unidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então a palavra, ela
separa, o espírito anticristo divide. Então aqui nós vemos, logo no começo da Bíblia, Deus operando isso. Agora vamos ver uma unidade com Deus. Você encontra em São João, capítulo de número 17. São João está na oração do versículo 21. Vamos começar do 20. São João 17, versículo 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós vimos o Senhor descendo e encontrando o povo em unidade, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5 em diante. Mas era uma unidade sem o Espírito. Agora nós vemos Jesus intercedendo por nós, e aqui na sua oração ele rogando a Deus pela unidade com o Espírito. E a unidade com o Espírito nos tornam um. Nos tornam um. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós. Agora nós sabemos que o homem, ele tem uma força limitada. Existe limite para a força do homem. Por isso eles precisam de muitos, para se ter uma grande força. Porque quando você tem 2, você dobra aquela força. Quando você tem 3, você triplica aquela força. Quando você tem 4, você quadriplica aquela força, e assim vai. Porém, o homem ele tem uma força limitada. Então precisa-se de muitos homens para se ter uma grande força. E nesta era nós estamos vivendo na era da globalização, quando o homem, milhões e milhões e milhões de homens estão se ajuntando, e aí está manifestando o poder da besta, com esse aglomerado, essa grande força, porque são bilhões de homens com força limitada, porém em uma unidade, mas sem Deus. Por outro lado, Deus, a unidade com Deus só precisa de um, porque a sua força é ilimitada. Então Deus não precisa de bilhões de homens para poder,
para poder manifestar o seu poder. Tanto é que nesta era foram soltos 200 milhões de demônios e mais o que já estavam vagando por aqui. Mas ainda assim Deus permanece um. Só Ele dá conta de tudo. Então, o que Deus está, a unidade com Deus, ela ela também manifestará o poder de uma besta, que nesta era está simbolizado numa águia, né? Que está fazendo frente ao cavaleiro montado no cavalo amarelo, que se chama morte, né? E o inferno o segue. Então é bom a gente separar bem isso aqui. A unidade do homem com força limitada precisa-se de uma grande quantidade para manifestar um poder. E a unidade de Deus com o homem precisa somente um. Só um, e ele resolve. Porque maior é aquele que está em nós. Você pode ver que desde o princípio da Bíblia se levantou exército. A Bíblia ainda diz como ele era tão numeroso que era como a areia do mar. E Gideão, com 300 homens, resolveu o assunto. Deus nunca trabalhou na quantidade. Deus sempre fica do lado inferior, do lado mais fraco. E nesta era não seria diferente, porque nesta era Jesus disse que seria como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Então Deus, numa minoria. O que esse mundo precisa é só de um homem para a voz de arcanjo trazer os que dormem no Senhor. Só precisa de um só. Não precisa de muita gente, não. Agora, como tipo de uma unidade perfeita, Cristo, o homem e Deus, como tipo perfeito, nós poderíamos apanhar o sabão. O sabão, você apanha a soda, apanha o óleo e apanha a água e os mistura. E ali forma uma unidade perfeita. Por quê? Porque depois que se une a soda, o óleo e a água, nunca mais eles podem voltar à sua origem. Nunca mais eles retornam para a sua origem. E depois que a noiva de Cristo tiver a experiência do novo nascimento, nunca mais ela volta para a sua origem. Nunca mais nós vamos ser os mesmos. Nunca mais nós vamos ser os mesmos. A nossa origem da carne e do sangue sumirá. Nunca mais nós vamos ser o mesmo. Essa é uma unidade perfeita. Agora, a união de homens
de bilhões de homens com força limitada, com a força limitada, então produzirá um grande poder, é verdade, um grande poder para um homem comum, mas para Deus não, Aqui nós vamos observar um pouco aqui sobre política. E a palavra política, ela significa arte ou ciência de governar. Política significa isso, a arte ou ciência de governar. Se governa, segundo Gênesis, capítulo 11, versículos 5, 6 em diante, é uma coisa. E se governa segundo São João 17, 20 e 21, é outra coisa. Se governa sem Deus ou se governa com Deus, ou para o bem ou para o mal. Mas de todas as formas é política. Deus também pratica a política quando Ele governa, que nós vamos já chegar nisso aí. Agora, a origem da política, ela vem de uma palavra grega que significa polis. Política vem de uma palavra grega que significa polis, que é polis e que significa cidade. Você pode ver que quando a noiva de Cristo retornar e quando ela habitar na Nova Jerusalém, nós vamos ter uma política perfeita, porque é Deus que vai governar. Por isso não vai haver morte, não vai haver cemitério, não vai haver demônio, não vai haver nada disso. É uma política polis, e ele vai governar de uma cidade, que é a Nova Jerusalém. De lá ele vai governar, junto com a sua rainha. Então, a sua origem desta palavra foi na Grécia, aproximadamente no século XV a.C. Século XV a.C. Então nós vamos montando aqui. Ontem o Malmanel, lendo lá no culto uma escritura, encaixou certo com que eu ia levar ontem para os irmãos. E ele leu o Salmo 73 e o versículo 24. Agora observe que Deus hoje, Ele está nos dirigindo a seus filhos como Adão governava o mundo antes da queda. Antes até mesmo do pecado, da queda vir para cá, que o pecado já existia naqueles dias, e a origem do pecado foi lá no céu. Mas então Adão ele governava
em espírito. Então, se ele quisesse trazer um animal, ele traria. Então, ele governava pelo espírito. Ele era o governador do mundo. Ele governava, ele dirigia. Ele tinha a ciência, né, de governar dada por Deus. Então, se ele quisesse um animal, ele chamava. E ele simplesmente obedecia. Então ele vinha. Assim Deus ainda hoje está fazendo desse jeito. Deus trabalha mediante o seu Espírito. E Ele fala conosco. E Ele nos guia. Ele nos dirige. Então, o Salmo, achei muito tremendo, o Salmo 73 e o 24, versículo 24, que diz assim: guiar-me-ás com o teu conselho. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. É muito importante ser guiado pelos conselhos de Deus. O profeta Isaías disse que o seu nome será conselheiro. Conselheiro. Então, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Agora vamos para Coríntios, que uma coisa está muito latente. Agora, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, ele nos chama para sermos juízes, julgar. Ele diz: julgai entre vós mesmos, julguem entre vocês. Então, 1 Coríntios 11, versículo 3, e observando também que na tentação de Jesus, a última proposta do diabo para Jesus era essa: se tu tão somente te prostrares, se tu te curvar, é só você se curvar e me adorar. Pronto, é o suficiente e eu vou te dar todos esses reinos aqui. Que ele governa e ele pratica essa política, né? Que é uma política do homem sem Deus. Sem Deus. Por isso é do diabo. Mas vamos começando aqui no versículo 3. Mas quero que saibais, 1 Coríntios 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Deus a cabeça de Cristo. Então, quero que saibais isso. Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Não esquecendo do sabão. A unidade perfeita é essa. Quando mistura-se tudo, então torna-se um e não se pode voltar mais para o que era. Para o que era. Essa é a unidade perfeita. Versículo 5 e o 6. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse
rapada. Desonra, a sua própria cabeça. Mas toda mulher que profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Então, a mulher que ora e profetiza, a mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta. Você vai ver que essas coisas, tudo vai chegar ela pondo o homem para fora. Ela vai chegar no ponto que ela põe o marido para fora. Vamos chegar pela Bíblia vendo que ela expulsa Jesus e põe ele para o lado de fora. Então entenda que se a mulher não podia falar na igreja, como que ela ia profetizar? Se nós sabemos que a pregação é uma profecia. Então, se ela orar ou profetizar com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. Aí o apóstolo diz assim: por causa dos anjos. Por causa dos anjos. Porque o anjo sabe se há sujeição ali ou não. A própria teofania sabe. Ela não é enganada. O que acampa-se ao redor daqueles que o temem, ele sabe se ali está havendo sinal de poderio ou não. Então, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Não é singular aqui, é plural. Por causa dos anjos. Se Deus permitir, um dia a gente volta nesse assunto aqui. Versículo 15 e o 13. Aí ele diz: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta, sem poderio, sem cabeça? É decente isso? Julgai entre vós mesmos. É decente isso? Lá na frente ele fala de orar e profetizar. Aqui ele diz: é decente? Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Sempre vamos lembrar, né? Isso está falando de igreja, isso está falando de indivíduo. Versículo 15 e o 16. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, quando eu corto o meu cabelo, é honroso. Eu como homem, é honroso. Eu como homem, como igreja é honroso, porque cabe a mim cortar o cabelo.
Mas a mulher é honroso ter o cabelo crescido. Quando eu corto o meu cabelo, eu estou obedecendo a palavra e estou manifestando o sinal de poderio, que eu tenho um cabeça, que eu tenho um governador, que eu tenho alguém que eu obedeço, que eu me sujeito e que eu permito que ele me governe. Deixando bem entendido isso, eu citei isso lá, me parece que em Santa Isabel, eu citei isso aí. O cabelo cortado não significa que a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. Porque o cabelo cortado, a pessoa pode deixar crescer o cabelo. É só ela deixar crescer o cabelo. Mas ela tem que permitir que o cabelo cresça. Essa igreja, ela tem que permitir que o cabelo cresça. Tem jeito, se deixar o cabelo crescer. Se arrepender e deixar o cabelo crescer. E é honroso porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Olha só como ele termina isso aqui. É muito revelador isso aqui. Porque se alguém quiser ser contencioso, veja para onde ele vai apontar isso aí. O Espírito em Paulo aponta isso aí. Parece que não tem nada a ver, né? Parecendo que é só... Não, mas se alguém quiser ser contencioso, quer contender, nós não temos tal costume. Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nem as igrejas de Deus, o qual Ele governa, o qual Ele é o cabeça. Eu vou ler só um parágrafo aqui e depois nós vamos encerrar. Vamos parar. Eu quero voltar para domingo de manhã, mas só na escola. Eu quero dedicar pelo menos 3 minutos sobre esse comentário. A palavra falada, 174 e o 175. A noiva de Cristo não tem o seu cabelo espiritual cortado. 174 e o 175. Então, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Estranho, né? Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Uma virgem de sua palavra. E através delas, e por elas, será cumprido tudo o que foi prometido por sua palavra na virgem. Deixa eu repetir a frase. E através dessa noiva, que Deus vai apresentar a Cristo, através delas, e por elas será cumprido tudo que foi prometido por sua palavra na virgem, a qual não conhece nenhum credo ou dogma feito por homens. A palavra da promessa em si mesmo, como foi com Maria. Deus, Ele mesmo se manifestou. Ele agirá, Ele mesmo, através de sua própria palavra de promessa,
para cumprir tudo aquilo que foi escrito dele, como ele fez quando ele veio de um ventre virgem, tipo do ventre espiritual agora. Do mesmo modo, fará a virgem agora, aceitando sua palavra. Cumpra-se em mim segundo o que tu disseste. Agora, embora aquilo tivesse sido dito por um anjo, enquanto aquilo ainda era a palavra escrita, Isaías capítulo 9 e versículo 6, elas o amarão e terão seus potenciais, pois ele é a cabeça delas, e elas são seus súditos. Vê como é igreja, indivíduo? Todo tempo ele vai levando para o plural, para o indivíduo. Pois ele é a cabeça delas, e elas são seus súditos, sujeitos à sua cabeça. A supremacia de Cristo era sua. Observe que harmonia. Jesus nunca fez nada a não ser que visse o Pai, ou o Pai mostrasse primeiro a ele a harmonia entre Deus e Cristo. Por quê? Deus é o cabeça de Cristo. Então, o cabelo crescido de Jesus. Cabelo crescido. Deus é o cabeça de Cristo. E ele não fez nada sem que Deus mostrasse primeiro para ele. Ele obedeceu até a morte de cruz. Vê? João 5,19. João 5,19. Do mesmo modo fará a noiva, e ele mostra a ela sua palavra de vida. Ele mostra para ela, e ela a recebe. Ela nunca duvida disto. Nada pode lhe fazer mal, nem mesmo a morte, pois se a semente foi plantada, a água a fará brotar novamente. Amém. Aí diz, agora eu tenho um grande aleluia. Aqui está o segredo. A palavra está na noiva e a mente de Cristo para saber o que ele deseja fazer com a palavra, e ela o faz em seu nome. Ela tem o assim diz o Senhor, assim isto germina. Então, o Espírito Santo a rega até crescer e servir a um propósito. Eles só fazem sua vontade. Amém. Eu crerei nisto. Ninguém pode persuadi-los a fazer diferente. Eles têm o assim diz o Senhor, ou eles ficarão calados. Então eles farão as obras de Deus, pois se é Ele mesmo neles, continuando sua palavra para cumprir, como Ele completou em seu dia. Todas as coisas quando Ele estava aqui. Ele não as completou todas quando Ele esteve aqui, pois ainda não era tempo. Senhor Jesus, queria ter entendimento, sabedoria Tua, para unir estas verdades, para poder ver realmente o Senhor fazendo política na sua noiva, governando a sua noiva, dirigindo a sua noiva, dizendo a ela o que fazer e o que não fazer, dizendo a ela e ela sendo submissa a esta palavra.
E é exatamente essa submissão é que vai lhe dar o direito ao sinal. E hoje a gente pode ver a palavra viver. A palavra, ela está vivendo no nosso dia. Ela está vivendo tanto para o bem como para o mal, tanto para os bons propósitos como para os maus propósitos, porque as pessoas nascem para cumprir propósitos, tanto para o bem como para o mal. E tudo o que o diabo quer é que Jesus se prostre e o adore. Promete, ele abre mão até do governo, dos governos deste mundo. Ele até abriu mão disso. É claro que Jesus não tinha que aceitar, porque ele sabia que um dia ele vai governar, ele será o rei. Ele vai dirigir, ele vai governar 100%. Tudo será governado por ele. Então, quando estabelecer o seu governo, então não haverá mais morte, não haverá mais mentira, não haverá mais pecado, não haverá mais incredulidade. Quando ele estiver no governo 100%, quando o dia for do Senhor. Hoje o dia é do homem, são os feitos do homem, são as obras do homem. Espero, meu Pai, que essas coisas desçam para a alma de teus filhos, e possamos estudar e tentar viver da melhor maneira possível. Se o nosso cabelo estiver cortado, que teu Espírito venha sobre nós, nos dê um arrependimento profundo e a gente permita que esse cabelo cresça como igreja, como membro de Cristo, do corpo de Cristo. Que a gente deixa isso, porque o Filho Palavra virá através do corpo Palavra. O corpo palavra, e nós encontramos as pessoas dizendo, é vasto isso, a gente encontra as pessoas dizendo, não, eu creio em Jesus, Jesus é o cabeça, mas quando chega no corpo dele, aí diverge, aí já não crê, já não é mais, crê só na cabeça sem corpo. E isso não está correto, porque o corpo age com o governo da cabeça. Mas é muito fácil a gente ouvir muitas pessoas dizer, eu creio no irmão Brana, eu creio, mas quando você lê mensagem dita pelo próprio irmão Brana, que diverge com o pensamento das pessoas, então elas têm dificuldade de discernir o corpo do Senhor. Nós encontramos muito isso, e sem sombra de dúvida a gente vê que esse é o espírito que campeia no mundo chamado mensagem. Por isso o mundo chamado mensagem se virou uma coxa de retalho. Antes nós criticávamos os pentecostais, hoje está batendo na nossa porta isso. E nós estamos vendo o espírito de facção, de divisão, entrando no meio, despedaçando igrejas, destruindo famílias, matando. Tudo em nome de Deus, tudo em nome da mensagem. Mas na verdade é um governo de Gênesis 11,
versículos 5 e 6. É um governo, é um poder, é uma força, é pessoas com um só pensamento, só que é do homem. Os feitos são do homem. É por isso que eles amam idolatrar uns aos outros. Eles têm que estar idolatrando uns aos outros, que é para manter isso vivo. Quando o Espírito Santo em Jesus não aceitou nem ser chamado de bom, mas tudo em nome de Deus, mas eles amam isso, eles vivem, eles se alimentam disso. Eles não sabem falar se não for essas coisas. A gente ouve isso e fica, meu Deus, que coisa. Mas é um governo. Nós temos que admitir isso, é um governo. As pessoas chamando a atenção para elas, a visão para elas. Elas são os cabeças, elas são. E nós vemos isso nesse dia e realmente, pegando Jesus e colocando para fora. Ainda dizendo, não, eu não sou como o povo da Filadélfia, que colocou Jesus para fora, eis que estou à porta e bato. Não, eu não faço isso. Não faz, porque em Laodiceia está dizendo, rica sou, e não tenho falta de nada. Eu não preciso de conselho de Deus, eu não preciso de nada. Eu não preciso de roupa, eu compro minha roupa, eu tenho meu gosto. E como está associado o cabelo cortado com a pintura, com a igreja pintada, ou seja, mascarada. Nós estamos vivendo em dias que R$3 vale mais do que 2. A cédula de R$3 está valendo mais do que a cédula de 2. Quando todos sabem que a R$3 é falsa. Mas é um tempo que o falso está tendo crédito e o verdadeiro está tendo descrédito. Tudo isso porque colocaram a palavra para fora, o espírito da palavra. Nós vamos ver isso, se o Senhor permitir ainda, e vemos exatamente essas coisas. A palavra, ela continua separando até hoje, mas ela separa no espírito correto. E o diabo continua dividindo, como ele dividiu no céu. É natureza dele fazer isso. Ele dividiu no céu, porque não vai dividir aqui? Se ele conseguiu 1/3 dos anjos, ele conseguiu dividir o próprio céu. Imagine aqui na terra, em corpos mentirosos como os nossos, carne e sangue, corpos que são uma mentira, que já nascem com os dias contados, cheio de inquietação. Então, se nós formos ver, o mundo inteiro está assim. O mundo inteiro. Eu não vou nem para dentro do sistema religioso. Eu fico só olhando o sistema da mensagem, que se diz mensagem. O sistema que se diz mensagem. Um vem, pega a família, leva, é pastor da família. Aquele outro vem, se levanta, aí começa a governar, é pastor ali. E aí vai tendo. Hoje é uma profissão isso aí. As pessoas têm isso, não como ofício, não como chamado, mas como profissão. Mas eu sei que a noiva eleita, ela vai manter seus cabelos compridos. Ela vai manter os cabelos compridos. E aqueles que permitiram cortar o cabelo, cortaram o seu próprio cabelo,
se tiver a semente de Deus lá dentro na alma, na teofania deles, também essa água de ensinamento, essa água vai bater lá nessa semente e a semente vai crescer e nós vamos ter uma unidade perfeita como sabão. Como sabão. Nós não vamos poder mais voltar para a nossa origem. Quem chegou lá não pode mais voltar para o que está cá. Quem chegar lá não volta mais para cá. Quem está lá vai aguardar a perfeição, mas não volta mais para cá. E nós estamos lutando para chegar lá, Senhor, em obediência à Tua palavra, que é isso que vai nos dar o sinal. Abençoe Teus filhos, Teus servos e servas, e as pessoas que vão ouvir até esta oração. Cuida de todos. Em nome de Jesus eu oro e peço a Ti a Tua bênção. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite com Jesus no coração. Nos encontraremos domingo pela manhã, se Deus permitir. Se Deus permitir. Boa noite a todos.